Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos de direito penal. Nós estamos estudando então a respeito do crime, né? E nós sabemos já o conceito bipartido de crime, que crime é fato típico e ilícito, ou fato típico e antijurídico, né? Para que aconteça esse fato típico, nós já vimos também que tem que haver uma conduta humana, voluntária, né? E essa conduta ela tem que ser dolosa ou culposa, já que não existe crimes que não sejam dolosos e culposos. E dessa conduta deve existir um resultado, né? Então, conduta humana, voluntária, dolosa ou culposa e que exista um resultado. É claro que os resultados só vão ocorrer naqueles crimes que são chamados de crimes materiais, como nós já vimos, né? Nós sabemos que tem os crimes materiais, aqueles que sempre exigirão resultado, sempre vai ter resultado. Nós temos os crimes formais, que são aqueles crimes que não necessariamente precisam de um resultado, né? E temos os crimes de mera conduta, crimes esses que nunca terão resultado. Mais à frente nós falaremos melhor a respeito desse crime. Acontece que entre essa conduta humana, gente, e o resultado, existe ou deve existir algo que é chamado de nexo de causalidade. Nexo de causalidade é a ligação que existe entre a conduta e o resultado. Então, o nexo de causalidade é isso que está no meio. Em outras palavras, pessoal, o nexo de causalidade nada mais é do que a relação de causa e efeito, tá? É a relação de causa e efeito. Isso aí, o artigo 13 do Código Penal traz essa situação para nós. Então, vejam só o que diz o artigo 13 do Código Penal. Diz assim: o resultado que depende da existência do crime somente é imputável quem lhe deu causa, né? Então, aqui, nesse sentido está o nexo de causalidade. E considera-se causa, aqui ele vai falar, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Bom, pensando nessa questão de causalidade, então, o nexo de causalidade, o Código Penal, no artigo 13, adotou uma teoria chamada de teoria da equivalência dos antecedentes. Ou seja, tudo aquilo que tem relação com o resultado, tudo aquilo que liga a conduta ao resultado, é considerado como causa, é considerado como nexo de causalidade para o Código Penal. Ótimo. Como é que a gente vai verificar então o que é causa? Existe um processo chamado de processo hipotético de eliminação. No processo hipotético de eliminação, nós vamos suprimir, nós vamos tirar mentalmente uma determinada situação, um determinado dado histórico do crime que compõe ali a conduta criminosa. Bom, se nós eliminarmos esse dado histórico e o crime não tiver acontecido, aquilo é considerado então como causa para o cometimento do delito. E se eu eliminar e mesmo assim o delito ocorrer, aquilo então que eu eliminei, ela não será considerado causa para a consumação do delito, tá? Então isso chama de processo hipotético de eliminação. Eu elimino. Vamos lá fazer esse exercício, tá? Então houve um homicídio, uma pessoa matou a outra. E eu digo para você que essa pessoa comprou uma arma, essa pessoa municiou a arma, essa pessoa levantou pela manhã, ela tomou café, ela se dirigiu até o local que foi fazer a emboscada e, por fim, ela atirou no sujeito que veio a falecer. Vejam só, nós temos 6 dados aqui: comprar a arma, municiar a arma, tomar café, sair para emboscada e atirar. 6 ou 5, alguma coisa nesse sentido, tá? Então vamos lá, vamos eliminar. Vamos eliminar.
hipoteticamente, eu elimino na minha cabeça. O sujeito não comprou arma. Teria resultado? Não, não teria resultado. Olha só, o sujeito não municiou a arma. Teria resultado? Não, não teria resultado. O sujeito não foi até o local para fazer uma emboscada. Teria resultado? Não, não teria resultado. Se eu hipoteticamente eu suprimo, eu retiro esses dados desse histórico que eu contei para vocês, o crime não acontece. Se o crime não acontece, nós então temos aí uma relação de causalidade. Essa situação é causa do crime. Agora vejam só, hipoteticamente eu elimino. O sujeito não tomou café pela manhã. Ele não tomou café pela manhã. Eliminei isso. Ele não tomou esse café que eu falei. O crime teria acontecido? Teria acontecido. Então, tomar café ou não tomar café não interfere em nada na relação de causalidade, né? É claro, gente, é claro que dentro esse processo aqui hipotético de eliminação, nós temos que colocar aquilo que está dentro do campo da vontade do sujeito, né? Então, das suas condutas dolosa ou culposa. Porque se a gente fosse remontando isso, eliminando, então eu chego nos pais do sujeito e falo, se os pais desse sujeito não tivessem mantido uma relação sexual e não tivesse gerado essa criança, ele não teria nascido, não teria matado. Logo, então, os pais terem feito essa criança, ou que virou um homem e matou outra pessoa, é causa do homicídio? Não, isso não pode ser considerado, porque isso foge, então, do campo da cognição, do campo da vontade, da culpa e do dolo. Então, nós temos que fazer esse processo hipotético de eliminação dentro dessa questão aí da cognitiva, vontade. Culpa e dolo, porque são apenas as duas modalidades de crime que nós temos. Ótimo. Ao lado dessas causas, tem as questões que são chamadas concausas. Embora a doutrina traga esses nomes concausas, o Código Penal não fez qualquer tipo de distinção entre causas e as concausas, tá? Essas concausas, então, na verdade nós chamamos que existe mais de uma causa que aponta para o resultado. Então o resultado ele acontece aí levando em consideração mais de uma causa. Por isso que nós chamamos então de concausas, né? Essas concausas nós dividimos elas em dependentes ou causas dependentes e causas independentes. As causas dependentes, gente, é aquela que ela sempre vai se originar da conduta. Então, causa dependente, ela sempre se origina da conduta. Vejam só, o sujeito atirar no outro, furar a pele dele, causar lesões, causar hemorragia e, por fim, a morte, é tudo causa da conduta principal, atirar, né? Então é uma causa dependente. Por que é dependente? O sujeito só teve o peito perfurado, só teve uma hemorragia e só morreu em virtude do tiro. Então o tiro é uma causa, né? E tudo, na verdade, o tiro é uma ação e tudo aquilo que aconteceu no corpo do sujeito é em virtude desse tiro. Então é uma causa chamada de causa dependente. Ao lado das causas dependentes, nós temos as causas independentes. E as causas independentes são aquelas que refogem do desdobramento causal da conduta, tá? Elas têm o condão de trazer um resultado independente da conduta inicial. Surge algo, então, que nós chamamos de algo inesperado. Não é uma consequência normal daquela situação. Vejam só, gente, uma causa independente, apenas como exemplo aqui. Não é uma causa natural, uma causa normal, um simples susto, por exemplo, levar alguém a ter um ataque cardíaco e morrer, tá? Então vejam só, se eu dou um susto em alguém, essa pessoa tem um ataque cardíaco e morre, por que ela morreu? Ela morreu por uma causa totalmente independente da minha conduta,
né? Claro, não vamos imaginar aqui, se a gente ficar criando situações, a gente muda totalmente a questão. Se a gente imaginar aqui que o sujeito sabe que o outro tem um problema cardíaco e que se ele sofrer ou levar um susto, ele pode vir a óbito e ele fizer isso, ele agiu de forma dolosa, ele quis matar o sujeito com esse susto, tá? Mas isso é só para nós termos, então, o exemplo que um susto, né, de um sujeito que vem até uma parada cardíaca morrer não é uma causa natural. Ótimo, gente. Essas causas independentes, elas se subdividem-se em duas hipóteses, que são as causas absolutamente independentes e as causas relativamente independentes. Vamos começar aqui então pelas causas absolutamente independentes, tá? Então, as cláusulas absolutamente independentes. Olha só, se eu estou falando que ela é absolutamente independente, eu estou dizendo que um determinado resultado ele não vai se originar da conduta, porque este resultado é absolutamente independente da conduta. Se eu retirar a conduta, o resultado ia acontecer de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá? Então nós temos aqui dentro dessa causa absolutamente independente, nós temos três espécies, temos três possibilidades. As causas absolutamente independentes pré-existentes, concomitantes e supervenientes, tá? Vamos lá, vamos tratar por exemplo. Exemplos nos ajudam. Imaginem que o sujeito, o genro, queria matar a sogra dele. Então, o genro queria matar a sogra. E ele dá um tiro na sua sogra. Ele desfere um tiro contra a sua sogra. A velha bate com as 10, morre. No entanto, quando é feito a autópsia na sogra, verifica-se que ela morreu não em virtude de um tiro, mas em virtude de um veneno que o seu marido tinha dado a ela, tá? Então vejam só, se eu retirar o tiro, ela teria morrido? Teria morrido do mesmo jeito. Então nós temos uma causa absolutamente independente, pré-existente. Que causa que é essa? Foi a ingestão do veneno que o seu marido lhe deu. Foi o veneno, então, que causou a sua morte. Então, se eu tirar essa questão, pode ser que o tiro teria lhe matado, mas não necessariamente nesse caso foi o tiro que matou. Então eu tenho uma causa pré-existente, existia uma causa anterior, que era esse veneno. Ótimo, essa é a pré-existente. A concomitante. Vamos imaginar o mesmo exemplo de matar a sogra. Imagina que o genro queria matar a sogra, tá? E ele está ali injetando veneno na sua sogra. Ao mesmo tempo, quando ele está colocando veneno na veia da sua sogra, entram alguns bandidos na casa e atiram e matam a velha, tá? Matam a velha. Veja, nós temos uma causa concomitante. Concomitante quer dizer que elas estão agindo no mesmo momento ali. Mas qual foi a causa da morte? Foi os tiros que a boa senhora levou, né? O veneno poderia matá-la? Poderia, mas não foi o veneno que matou. Então nós temos uma causa aqui absolutamente independente, concomitante, tá? Ela está ocorrendo no mesmo momento. E por fim, nós temos aqui uma causa superveniente. Imagine esse mesmo exemplo, gente, que eu dei para vocês. O genro está lá, injetando veneno na sogra. Acabou de injetar, o veneno ainda está fazendo efeito, ela não morreu. Entra esses mesmos bandidos e atiram na senhorinha que vem a falecer em virtude dos tiros. Vejam, aqui nesse caso nós temos uma causa superveniente. Ela acontece depois da conduta. Os tiros, então, são depois da conduta. O que levou essa senhora a morrer foram os tiros que ela levou, tá? Esses tiros, então, eles são supervenientes. Eles vêm depois, eles vêm posteriormente. Então, aqui nós temos as causas absolutamente independentes, divididas em pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Daqui a pouco nós voltamos com as causas relativamente independentes.